E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Corinthians, que se enfrentam nesse sábado, dia 19 de agosto, a partir das 9 horas da noite, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno. As equipes estão muito próximas na tabela, o Cruzeiro em 12º lugar com 24 pontos conquistados e o Corinthians em 14º com 23 pontos, mas o Corinthians tem um jogo a menos. Então se a gente quiser considerar aí uma classificação por pontos perdidos, o Corinthians tem um aproveitamento melhor que o Cruzeiro nesse Brasileirão, o que reforça a necessidade de vitória do Cruzeiro. Tá jogando em casa, o Corinthians com um time misto, um Corinthians que disputou aí um jogo importante de Copa do Brasil na quarta, que já tem um jogo decisivo na terça-feira pela Sul-Americana, sem contar o fato do Cruzeiro estar jogando em casa, não ter vencido nenhuma partida no Mineirão esse ano ainda, é fato que foram apenas 4 jogos, mas nos incomoda, e o Cruzeiro não vence há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro, precisa desesperadamente desses 3 pontos para se afastar ali do Z4. Mas antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair e todo final de semana a Betfair tá dando aquela colher de chá, R$2 em aposta grátis no sábado e R$2 em aposta grátis no domingo para todos os clientes. Caso você ainda não seja cliente da Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer lá o seu cadastro e receber também um bônus de até R$200 em aposta grátis. O valor que você investir até R$200 a Betfair dobra para você, mas essa oferta de R$2 em aposta grátis no sábado e R$2 no domingo é para todos os clientes que tenham conta ativa na Betfair, seja novo cliente ou cliente já cadastrado no site. O que eu sempre lembro, hein, galera, aposta com responsabilidade para se divertir. O bônus que a Betfair tá te dando, você aposta do jeito que você quiser, faz loucura, mas o que você colocar do seu dinheirinho vai na manha. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, o técnico Pepa deve fazer uma mudança tática na equipe e um provável 11 inicial tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito Elivelton Palacios, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, Matheus Jussa é um primeiro volante, o Lucas Silva sai um pouco mais para o jogo, Bruno Rodrigues como um meio atacante, o Wesley e Arthur Gomes nas pontas e o Rafael Papagaio como centroavante. O Pepa relacionou aí 24 jogadores para a partida e o Cruzeiro tem uma série de desfalques. A maioria deles jogadores que estão no departamento médico, mas tem também o Alisson que está afastado por indisciplina. E lá no DM tá o zagueiro Lucas Oliveira, os laterais William e Wesley Gasolina, o volante Ramiro, os meias Matheus Pereira e Matheus Vital e o atacante Rafael Bilu. E aqui no campinho fica mais fácil entender quais são as opções aí do Pepa, né? Os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita, para a zaga Neres, Luciano Castan e João Marcelo. O único lateral direito é o Palacios, para a esquerda tem Marlon e Kaique. Como volantes, Jussa, Ian Lucas, Machado, Fernando Henrique e Lucas Silva. Daniel Júnior e Nicão são opções de meias, mas que também podem jogar pelos lados. O Wesley, Robert, Stênio, Arthur, Bruno Rodrigues e Paulo Vitor são pontas. E as opções de centroavante são Gilberto e Rafael Elias. Aqui o que a gente tem de novidade são as voltas de Ian Lucas e Daniel Júnior, que estavam fora há algum tempo. Caso seja confirmada essa escalação do Cruzeiro, a gente tem uma mudança com relação à estrutura, porque o time normalmente vinha jogando num 4-3-3, com o Matheus Jussa mais preso à frente da defesa, né? Aí sem o Bruno Rodrigues, o Lucas Silva como um meia pela esquerda e o Machado como um meio-campista pelo lado direito. Assim que o Cruzeiro vinha jogando regularmente, o time até melhorou as exibições nas últimas 3 rodadas, mas não veio o resultado, né? O Cruzeiro não vence as 5 partidas, precisa muito voltar a vencer, por isso que deve ser feita essa alteração, então, saindo o Felipe Machado, que é um jogador que não tem acrescentado muita coisa, nem a nível de recuperação de bola, nem de criação de oportunidades. O Lucas Silva e o Matheus Jussa têm feito uma dupla interessante desde que passaram a jogar juntos, e aí a entrada do Bruno Rodrigues, provavelmente como esse meia, né, um jogador de movimentação. O Bruno, que é um ponta esquerda por definição, é a posição que ele prefere jogar. Tenho dúvidas de como ele vai render jogando por aqui, e tenho um pouco de dúvida sobre a recomposição defensiva. Como é que o Cruzeiro vai se portar no momento sem a bola, né? Se o Bruno Rodrigues volta como um meio-campista para se alinhar com o Lucas Silva, deixando o Jussa sendo aquele jogador entre linhas, com o Arthur e o Wesley fechando também pelos lados, ou se a gente vai ter de fato uma dupla de volantes, né, com Bruno Rodrigues e Papagaio ficando um pouco mais livres, digamos assim, e aí Lucas Silva e Matheus Jussa como dupla de volantes, fechando a linha de 4 com Arthur e Wesley. Esse é o tipo de resposta que só teremos quando a bola rolar, mas acho interessante que o Cruzeiro tenha de fato uma escalação um pouco mais ofensiva para esse jogo. Eu pensaria até na figura do Nicão e não do Bruno Rodrigues para ser esse meio atacante central, mas o Bruno
Rodrigues é o atacante mais produtivo do Cruzeiro na temporada, então dar a ele essa oportunidade, convenhamos que faz sentido, né? Pensando nos gols que ele já marcou, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, que nos renderam pontos importantes. Ô Emerson, mas não é possível que o Bruno jogue pela ponta e o Arthur jogue por dentro, ou o Wesley? Eu acho pouco provável, tá? Porque dos três, eu acho que o que tem mais característica para jogar por dentro é o Bruno, e o Pepa já testou o Bruno Rodrigues na função de falso 9 em outros momentos, né? Como um atacante centralizado, onde ele não rendeu bem. Jogando como meia, eu acho que tem mais chance de funcionar porque ele vai ver o jogo de frente. O centroavante é um cara que joga na maior parte do tempo de costas pro gol, é mais difícil, ele precisa ter um trabalho de pivô, isso o Papagaio sabe fazer, até pela base de futsal que ele tem. E como o Bruno é um ponta esquerda que tem por característica sempre puxar o jogo por dentro para buscar criar alguma jogada, uma finalização, eu acho que tem chance desse teste dar certo. Gosto dessa tentativa um pouco mais ousada do Pepa e espero que traga resultados, né? Que o Cruzeiro consiga vencer esse jogo. Deixei o Machado aqui justamente para ilustrar essa diferença tática. Não dá pra gente descartar totalmente, né, que o Pepa mantém ali o 4-3-3 mais conservador, mas as informações que a gente tem aí dos setoristas mais confiáveis é que o Cruzeiro deve ter essa escalação mais ofensiva. Já o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo preservou alguns titulares importantes. Corinthians que na última quarta-feira foi eliminado da Copa do Brasil pro São Paulo e na próxima terça tem um jogo importante pela Sul-Americana. Então jogadores como os zagueiros Gil e Murilo, lateral esquerdo Fábio Santos, o volante Maicon, o meia Renato Augusto e o atacante Yuri Alberto nem viajaram para BH. E o Corinthians também está sem o Fagner, que deveria ter sido expulso no jogo do primeiro turno por uma lesão muscular na panturrilha. Então uma provável escalação dos paulistas tem o goleiro Cássio, a zaga com Lucas Veríssimo e Caetano, lateral direito Bruno Mendes, lateral esquerdo Matheus Bidu. No meio campo Gabriel Moscardo é um primeiro volante, o Fausto Vera e o Juliano são meio campistas que jogam um pouco mais à frente, Matias Rojas mais pelo lado direito, Wesley na ponta esquerda e Felipe Augusto como centroavante. Esse é um time do Corinthians bem modificado, repleto de reservas, mas que tem muitos jogadores de qualidade, né? O Cássio é o goleiro titular, dispensa apresentações. O Lucas Veríssimo é um zagueiro que o Cruzeiro até sonhou em determinado momento, mas valores assustam, né? Acabou vindo aí pro Corinthians, excelente zagueiro, deve fazer a sua estreia. O Caetano, que joga ao lado dele, é um zagueiro canhoto, que o Corinthians nunca deu muitas oportunidades, nunca teve sequência, mas é um cara que já está habituado à Série A de Campeonato Brasileiro, jogou na última temporada muito bem pelo Goiás, inclusive. Matheus Bidu, velho conhecido nosso, né? Experiência em Série B, campeão pelo Cruzeiro no ano passado, um lateral mais ofensivo. E aqui na direita, o mais provável é que jogue o Bruno Mendes, né? Que é um zagueiro, mas já habituado a jogar na lateral. Mas por causa da lesão do Fagner, eu não descartaria totalmente que o Bruno Mendes fique no banco nesse jogo, justamente sendo preservado. Nesse caso, jogaria o Rafael Ramos, que é um lateral direito português. A torcida do Corinthians não é muito fã do futebol dele. O Gabriel Moscardo é um garoto, 17 anos ainda, vem tendo suas primeiras oportunidades pelo Corinthians e tem jogado bem. Fez um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro no Mineirão há pouco tempo. O Fausto Vera é muito bom meio-campista, né? Um jogador que pode atuar como primeiro volante, pode sair um pouco mais pro jogo. Juliano é aquele mesmo, né? Outro jogador com histórico aí em seleção brasileira, já tá com seus 33 anos, não tem feito uma grande temporada, mas é um cara que sabe infiltrar muito bem, chega na área para fazer gol, além de ajudar na marcação. O Matias Rojas, né, a grande contratação do Corinthians aí nesse meio de temporada, se bem que o Veríssimo também foi uma vinda importante, mas o paraguaio Rojas era o camisa 10 do Racing, vinha fazendo uma temporada espetacular por lá. Aqui no Corinthians ele pode ser utilizado mais pelo lado direito, pode jogar centralizado também na armação, e se o Luxemburgo quiser utilizar o Rojas centralizado, ele pode tirar um dos meio-campistas, por exemplo, o Juliano, e lançar o Adson lá na ponta direita, né? Eu acho que ele não vai fazer isso, porque o Adson hoje é um jogador que é um titular do Corinthians, meia canhoto, muito habilidoso também, então o Corinthians pode jogar com o Rojas aqui centralizado na armação, o Fausto Vera fazendo uma dupla de volantes com o Moscardo. Isso aqui é plenamente possível, ainda que não seja o cenário mais provável, né? O Juliano deve ser titular dessa partida, Fausto Vera também, e o Moscardo aqui na proteção à defesa, o Adson começando no banco para entrar no segundo tempo.
E aqui na ponta esquerda existe uma dúvida entre o Wesley e o Juan Oliveira. O Wesley, que é um garoto, 18 anos, muita velocidade, habilidade, fez gols importantes em partidas recentes aí contra o Newell's e contra o Coritiba, mas o Wesley normalmente tem feito jogos melhores quando entra no intervalo ou quando entra durante o segundo tempo, né? Entretanto, por esses gols, pode ser que ele seja o titular. O Juan Oliveira já não é tão garoto assim, mas o Luxemburgo tem gostado bastante dele, já jogou na ponta, já jogou como meio-campista central, tem sido um dos homens de confiança do Pofechô nessa passagem pelo Corinthians. Quando não é titular, sempre entra no segundo tempo. E no comando de ataque deve jogar o Felipe Augusto, né? Outro jogador jovem, um atacante alto, de muito porte físico, vinha se destacando aí no sub-20 do Corinthians, né? Teve essa oportunidade no profissional e até o momento são 11 jogos e 2 gols marcados pelo time de cima, mas ele foi titular em apenas 3 partidas. Então a média do Felipe Augusto, especialmente quando a gente considera aqueles gols por minuto, né, é uma média muito boa e é um atacante que a gente tem que ter muita atenção, especialmente sendo a nossa dupla de zaga um pouco mais pesada. Dito tudo isso, não tem muita conversa. Pela sequência recente do Cruzeiro, o fato do Corinthians estar com o time modificado, não tem como negar. O Cruzeiro tem sim a obrigação de vitória nesse jogo. O time tá devendo e muito em resultado recentemente. O técnico Pepa e os jogadores precisam ser cobrados por isso. A torcida do Cruzeiro estará presente em um número significativo. E todo mundo que tiver no Mineirão, galera, tem que ir na vibe de apoiar o time, de ajudar a conseguir essa vitória, né? É o 5º jogo do Cruzeiro no Mineirão esse ano, a gente ainda não ganhou nenhum. Tem que ser hoje, não tem conversa, não tem desculpa. O meu palpite de placar é Cruzeiro 3, Corinthians 2. Os gols do Cruzeiro serão marcados por Papagaio, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. E o Corinthians balançará as redes com Matias Rojas e Juliano. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se tivesse os poderes do técnico Pepa. Lembrando que a bola rola às 21 horas, também conhecidas como 9 da noite, e o jogo vai ter transmissão de TV do Sport TV e do Premier. Eu vou pro Mineirão para acompanhar o jogo e até por isso gostaria de perguntar para vocês a respeito da live, né? O que eu posso fazer com relação a isso, porque eu devo chegar em casa meia-noite ou mais. Então deixa aí nos comentários se você acha melhor que faça a live hoje mesmo, depois do jogo, ainda que seja tarde, ou se é melhor deixar para amanhã, domingão, parte da tarde, à noite, enfim, comenta aí o que você acha melhor. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!